Aspectos Netuno-Marte. Com estas combinações, há talvez um maior abismo entre manifestações de energia construtivas e autodestrutivas, positivas e negativas, do que em qualquer outro tipo de aspecto que envolva Netuno. Isso deve-se provavelmente ao poder de Marte e à sua correlação com a ação definida, mais do que apenas as percepções ou sentimentos, como nos intercâmbios a que já aludimos. Por isso, o modo de expressão dessas energias depende de diversos fatores. 1. Os ideais e o nível de consciência psicológica do indivíduo. 2. Os signos. 3. Outros fatores do horóscopo de nascimento, como os outros aspectos natais que afetam um desses planetas ou os dois. Todavia, encontram-se muitas vezes simultaneamente numa pessoa as formas de expressão positivas e negativas, especialmente se ela procura refinar Netuno, a expressão da energia grosseira, Marte. Esses intercâmbios estimulam muitíssimo a imaginação, levando em alguns casos a grandes ambições e aspirações. Abre parênteses. Umas vezes práticas, outras vezes não. Fecha parênteses. E noutros, há um comportamento evasivo, autoilusório ou temeroso. Mas, seja qual for o tipo de modelo que predomine, a pessoa é, regra geral, lenta a ver ou a admitir os seus erros ou fracassos, porque está intensamente presa das correntes que a puxam para as visões desligadas da realidade. Carter define sucintamente uma qualidade essencial desse tipo de pessoa ao escrever: a vida comum é demasiado enfadonha e descolorida para um nativo de Marte e Netuno. Por isso, ele procura mundos capazes de satisfazer os elementos românticos e de amor profundo da alma. Fecha parênteses. Não é por isso que, surpreendentemente, encontra-se com frequência essas combinações nos horóscopos de artistas, de estrelas do cinema e de televisão e de atletas idolatrados. Os que também têm essas combinações possuem muitas vezes um carisma particular, especialmente evidente na exibição pública dos seus talentos. Embora muitos prefiram manter a sua vida afastada da publicidade. Principalmente os homens com essas combinações suscitam marcada atenção pública por causa da imagem Netuno que projetam Marte, da sua força masculina. Exemplos do que afirmamos são Paul Newman, trígono Marte-Netuno, Mark Spitz, conjunção, J. Simpson, trígono. Os dois últimos não são apenas notáveis no atletismo, Marte, como também se tornaram comentadores e atores de TV. E Paul Newman, além de representar, alcançou algum êxito no mais marciano de todos os desportos, as corridas de automóveis. Porém, os comentários acima
de modo algum abrangem a ampla gama de qualidades simbolizadas por esses aspectos. Esta combinação de energias pode manifestar-se a tantos níveis que, se nos concentrarmos apenas numa expressão características dessas forças, seremos com certeza levados a muitos erros de interpretação. Por isso, é mais conveniente sublinhar a sua dinâmica psicológica do que apenas o comportamento observável. Na sua expressão mais positiva, essa combinação pode indicar que a pessoa tem capacidade para realizar os seus ideais conscientes, para intuir uma possibilidade longínqua, para descrever uma visão distante, quer em obras terrenas, quer em aspirações espirituais. No pior dos casos, a combinação exprime-se em ação motivada por medos ou desejos subconscientes, irracionais, numa completa autoilusão sobre aquilo que uma pessoa realmente quer, Marte, ou numa tendência para fugir a qualquer confronto que traga à pessoa dos elevados planos das suas visões pessoais até a realidade crua. Quase invariavelmente, a pessoa deve aprender a enfrentar de um modo prático as incertezas de uma permanente agitação aos níveis psicológico e emocional. Os ideais que guiam as suas ações e os seus desejos precisam de ser clarificados se ela quiser ter alguma paz de espírito. Poderíamos escrever todo um capítulo sobre a dimensão sexual dessas combinações. Há, todavia, alguns pontos a sublinhar, por serem muito comuns. Dissemos acima que as combinações Marte-Netuno se encontram muitas vezes em homens particularmente atraentes para o público, que simbolizam uma forma idealizada da imagem masculina. No entanto, a atração sexual é também encontrada em muitas mulheres com esses aspectos, e ambos os sexos partilham a tendência para se entregarem à fantasia sexual. Igualmente, em pessoas de ambos os sexos, se encontra muitas vezes um sentido de confusão acerca da sexualidade, do tipo de vida sexual que pretendem e dos gêneros de atividades sexuais que consideram convenientes. Como Netuno tende a abrir às coisas infinitas possibilidades, pelo menos a níveis subconscientes, essas pessoas sentem-se com frequência perplexas acerca dos sentimentos e fantasias que dão por si a nutrir. A identidade sexual e nos homens, o ego masculino é muitas vezes uma grande área de conflito interior, especialmente quando os aspectos são desafiadores. Por isso, é frequente verificar-se que essas pessoas são facilmente conduzidas a envolvimentos sexuais que, a refletirem-se neles, não os quererão realmente. Uma vez fazem-se por piedade para com outra pessoa, outras vezes por medo, e noutras ocasiões, a fim de demonstrarem as suas virtualidades sexuais. Mas, na maioria dos casos, existe uma ânsia de utilizar a força Marte de um modo exagerado ou idealizado, Netuno. Essas combinações são fundamentalmente aspectos de sedução. Em alguns casos, a pessoa concentra-se ativamente na sedução dos outros. Outras vezes,
está francamente aberta à sedução, regra geral, sem escolher. Em qualquer caso, a sexualidade é idealizada e experimentada como dominadora e altamente sedutora. É vulgar encontrar homens que estes aspectos que têm uma repugnância absoluta pelos homossexuais e que, por isso, aproveitam todas as oportunidades para os criticar ou rebaixar. Esses aspectos, por vezes encontrados em horóscopos de pessoas que praticam relações homossexuais, mas dizem-me a experiência que tal não é muito comum. Em alguns casos, homens com esses aspectos parecem compensar os seus temores acerca de sua identidade sexual, desenvolvendo um machismo complexo e cultivando um comportamento culturalmente visto como supermasculino. Por exemplo, caça, gosto por armas, por atividades arriscadas e perigosas. Do ponto de vista espiritual, contudo, todos os receios e dúvidas e toda a confusão psicológica relacionada com esses aspectos visa claramente um objetivo. De fato, como Isabel Hickey escreve, abre parênteses, Netuno dissolve a natureza animal, fecha parênteses. Por outras palavras, existe uma forte ânsia de desenvolver uma mais elevada aplicação da energia marciana. Algumas pessoas que têm essa tendência vivem ou tentam viver uma vida de celibato. Outra manifestação da vontade de que a expressão sexual atinja um alto ideal. Como pode uma pessoa ter um intenso desejo, Marte, por determinado indivíduo, se a expressão dessa energia e desejo se universalizou, Netuno? Pode dizer-se que estas combinações revelam a necessidade da expressão limitada da energia de Marte se ampliar até o nível universal. Por isso, à medida que esse processo de aprendizagem se realiza, a pessoa começa a compreender que não se podem possuir todos aqueles que excitam os nossos desejos. Embora, às vezes, isso leve muito tempo a compreender. Assim, a pessoa começa a ver a sexualidade como um reino de experiência de tudo ou nada. E alguns abandonam por completo tais desejos. Netuno simboliza sempre a potencialidade da rendição. Ocuparíamos espaço excessivo se fôssemos a mencionar aqui todas as outras qualidades associadas a estas combinações. Gostaria, porém, de encorajar o leitor a estudar as interpretações dos aspectos de Marte e Netuno de Grand-Lévy em seus livros. É um dos poucos autores que devem ter compreendido a associação desses aspectos com poderoso magnetismo pessoal, isto é, capacidade para fazer as coisas acontecer quase magicamente. 2. Pensamento espiritual e direção espiritual ao mais alto nível. Um intercâmbio entre esses planetas pode indicar potencialidades de um espantoso auto-refinamento, de dedicação espiritual e de nos transformarmos num canal de ação baseada numa forma transcendente.